Não coloque os seus dados, o seu banco de dados completo dentro do ChatGPT. Eu vi muita gente ensinando na internet que você tem que pegar os seus dados, a sua tabela, a sua planilha e jogar no ChatGPT inteiro e depois pedir para ele fazer os cálculos. Não faça isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como as pessoas estão utilizando o ChatGPT para aumentarem muito a sua produtividade no desenvolvimento de dashboards. Eu particularmente utilizo, não consigo mais ficar sem ChatGPT, tem me ajudado demais. São praticamente 4 formas que você pode utilizar para te ajudar no desenvolvimento e no seu processo criativo para estruturar e desenvolver seus dashboards, corrigir problemas e tudo mais. Então vamos logo direto para o conteúdo. A dica número 1 que eu trago para você é que ele pode te ajudar a corrigir suas fórmulas. Então você já deve ter se deparado com alguma situação, vou colocar um dashboard aqui, imaginar que você está aqui desenvolvendo seu dashboard e tem uma fórmula que não está trazendo o resultado esperado. Ou ela tem um erro que você não sabe o porquê. Pode ser no Power Query, pode ser na linguagem DAX e não está te trazendo o resultado esperado. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu código e jogar no ChatGPT. Então eu tenho um exemplo aqui. Esse meu cartão tem uma média aqui, uma média móvel. Eu já calculei na mão para fazer o teste, certo? Se a minha medida está correta. E não é para esse valor dar 10, é para esse valor dar 9,4. Então onde que está esse erro se eu já procurei a minha medida e eu não encontrei esse erro? Então quando eu abro aqui a minha medida que calcula essa média 2, está aqui a minha fórmula em DAX, já revisei ela e eu não sei por que está dando 10. Então vamos lá, estou aqui com o ChatGPT e vou colar, vou dar para ele o meu prompt, o meu comando, o que eu quero dele. Então já tem um textinho preparado aqui. Ó. Tem uma fórmula em DAX que calcula a média móvel dos últimos 2 meses, porém não está com o resultado correto. Vou mudar isso aqui. Ó. Não está dando o retorno correto. Não está dando o retorno correto. Preciso que você me ajude a encontrar o porquê. Segue meu código, ok? 2 pontos, Shift, Enter e vou colar aqui o meu código que não está funcionando. Vou colar aqui no ChatGPT, aqui abaixo, ok? E enviar. Então ele já identificou aqui quais as funções eu estou utilizando, last date, ok, ok. Pediu para certificar se a coluna tem os valores adequados. Ele disse o parâmetro mais últimos na função dates in period, no últimos, deveria ser negativo para capturar os últimos 2 meses. Olha só. Então eu coloquei aqui um mais, tá? Eu coloquei de propósito. Ele identificou esse mais últimos, falou de mais algumas coisas e ele reorganizou o meu código. Ele até colocou um comentário aqui, ó. Até colocou um comentário de onde foi alterado. Nem vou lá editar meu código, só vou copiar isso aqui e vou jogar direto, tá? Vou copiar, vou jogar direto, de volta no Power BI. O que ele vai fazer? Ó, tá com um errinho aqui, eu acredito que é porque ele leu errado. Parece que tem um espaço no nome da minha coluna, certo? Só corrija as colunas de volta. Aqui, vou corrigir as colunas de volta para identificar as colunas corretas. Pronto. Vou dar Enter. Vamos ver o que acontece. Tem que dar 9,4. Pronto. Deu certo. 9,4. Ajuda muito você a resolver seus probleminhas que você tem, você não sabe e principalmente você não está com tempo para ficar indo atrás, tentando identificar. Você precisa rápido partir para outros problemas. Explica para o ChatGPT o que você quer fazer, manda o código para ele e ele vai te ajudar e vai te dar sugestões. Dica número 2. Utilize ele para criar fórmulas novas que você precisa. Então vamos supor que você precise criar uma fórmula e você não sabe o que fazer. E aí agora um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção, vou colocar um ponto de atenção aqui na tela, piscando. Enquanto esse símbolo estiver piscando, você tem que prestar atenção. Não coloque os seus dados, o seu banco de dados completo dentro do ChatGPT. Eu vi muita gente ensinando na internet que você tem que pegar os seus dados, a sua tabela, a sua planilha e jogar no ChatGPT inteiro e depois pedir para ele fazer os cálculos. Não faça isso, porque a sua empresa pode ter
uma política de privacidade nos dados. Você fazendo isso, você pode estar expondo dados sensíveis da sua empresa, coisa que eu não recomendo que você faça. Então, Elias, como que eu vou fazer para ele saber quais colunas eu tenho? Você vai descrever para o ChatGPT quais as colunas você tem. Um exemplo bem simples aqui. Olha como eu vou fazer. Eu disse para ele o que eu preciso fazer. Agora eu vou dizer para ele o que eu tenho. Eu não preciso dar os meus dados e subir a minha planilha aqui. Eu vou simplesmente falar quais colunas eu tenho. Tenho uma coluna com o status de concluída ou pendente. Quanto mais fiel for os seus dados, melhor vai ser a resposta e menos adaptação você tem que fazer. Tenho uma coluna com status de concluída e pendente e tenho uma coluna com as datas em que foram concluídas. Para calcular o acumulado, eu preciso das datas que foram realizadas e algo para me dizer se foi realizado ou não. Eu acho que é isso que eu preciso. Às vezes você não sabe exatamente o que você precisa. Você pode perguntar para ele quais colunas você precisa. Detalhe suas colunas, olha o que eu pedi para ele aqui. Eu não vou dar mais nenhuma informação, só vou dar um Enter. E vamos ver o que vai acontecer. Então, a mágica agora está rolando aqui, certo? Em tempo real. Para calcular o acumulado de realizações, ok, você pode criar uma medida assim, assim, assado, ok, status e data de conclusão. E olha o que ele fez. Acumulado de manutenções, calculate, count rows, tabela, ok, concluída. Ah, não sei se vai funcionar, não quero analisar o código dele. Por isso que eu pedi para ele, porque eu não estou com paciência para analisar. Vou copiar ela inteira aqui. Vou voltar no meu Power BI, vou criar uma nova medida. Vou colar o código dele aqui e agora eu vou ter que fazer algumas adaptações. Por quê? Porque eu não passei exatamente o nome da minha tabela, nem o nome das minhas colunas corretamente. Se você passar o nome da sua tabela, o nome das suas colunas corretamente, o código vai vir bem perfeitinho, sem precisar de adaptação. No caso, ele está, né, count rows, ele só colocou um nome genérico para tabela. Eu sei que a tabela que eu tenho é chamada de tabela 1, certo? Então eu vou digitar aqui, ó, tabela 1. Ok? Vou selecionar a tabela 1. Aqui também, ó, onde tem status, ele colocou o nome genérico de tabela, eu vou substituir por tabela 1. Aqui onde está a tabela também. E aqui onde está a tabela também. Certo? A minha data de conclusão não é bem data de conclusão. O meu nome é data realizado. Olha aqui, a minha coluna, o nome dela é data realizado. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, data de conclusão, vou mudar para data realizado. Pronto, data realizado. E aqui também. Então, é uma adaptação bem simples que você faz das colunas e da tabela que você tem. Quanto melhor for o seu prompt, melhor o código. Quanto melhor for o comando. Então, você não vai ter esse trabalhinho aqui que eu estou fazendo. Vou dar um Enter. Bom, se é um acumulado, eu vou colocar num gráfico de linhas. Eu já tenho um gráfico de linhas que eu estava testando. Eu vou remover esse acumulado. Vou colocar a medida que eu acabei de criar com o ChatGPT, como chamada de acumulado manutenções. Vou colocar aqui no eixo Y. Está aqui a minha linha de acumulado. Então, se você trabalha com curva S, está na sua mão o resultado. Preciso de adaptações, preciso de muitas outras coisas. Detalhe para o ChatGPT, explique para ele direitinho que vai dar tudo certo. Terceira dica. São dicas muito valiosas. Então, se eu fosse você, já deixava o like por essas dicas que eu te dei até o momento. Você vai utilizar o ChatGPT para analisar as suas fórmulas, as suas medidas e as suas colunas calculadas. Por que que isso é importante? Olha aqui. Isso é muito importante porque você trabalha com vários projetos. Você desenvolve um dashboard e ficou, sei lá, 2, 3 meses rodando parado. Você precisa fazer uma manutenção nele. Você abre aquele monte de medidas e colunas e você não lembra o que você fez. Outro ponto, muitas vezes a gente não sabe organizar direito os nossos cálculos. Você viu que eu coloquei uma medida ali toda bagunçada. O ChatGPT organizou ela para mim. Isso é muito importante. Eu não sou um programador nato, então eu não sei organizar meus códigos. Então, o ChatGPT vai fazer isso para mim, de organizar os meus códigos. Então, eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que esse é um dashboard que eu recebi de alguém e eu não sei o que aquela medida significa, certo? Eu não sei o que aquela medida faz, então eu vou pegar, por exemplo, esta fórmula chamada, Accumulate. Pô, o que é isso? Eu não sei quem me passou isso. Eu vou simplesmente copiar aqui.
e vou dar o seguinte comando para o chat GPT. Vou criar uma nova conversa com ele aqui. Você vai colocar esse texto, ó. Preciso que você comente dentro do código e organize esta medida no Power BI. Dois pontos, Shift Enter, e eu vou colando o código, vou dar um Enter para ele. Olha o que ele vai fazer. Maravilha! Isso é muito lindo. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa maravilhosa. Ele organizou, melhorou um pouco a organização e comentou todo o meu código. Eu odeio comentar meus códigos, tá? Não gosto de comentar. Eu gosto de desenvolver e partir para o resultado. Então, não gosto de ficar comentando porque isso leva muito tempo. Então, se você está ali no seu processo de desenvolvimento, para 5 minutinhos, copia todas as suas medidas e pede para ele ir copiando e organizando. Eu vou devolver esse código para lá, né? Agora eu tenho um código mais organizado. Volta aqui. O que é acumulante? Não sei. Vou colar aqui, certo? Vou corrigir essa coluna de novo. Só está faltando um espaço no nome da coluna aqui, que ele retirou, mas ok. Ele está me dizendo o que cada parte do cálculo faz, bem organizadinho, para eu não me perder no futuro quando eu visitar essa medida de novo. Então, olha só, tá tudo aqui explicando. Eu quero um resumo da minha fórmula. Peraí. Ela cria uma contagem acumulada de registros em que a tabela, em que o status é concluído. Então ele faz uma contagem acumulada. Posso pegar isso aqui, copio isso aqui, trago aqui para o chat, dou 2 tracinhos e colo aqui o título da minha medida. Então nunca mais vou me perder. Quando eu voltar daqui 6 meses, vai estar tudo organizadinho, bonitinho. Então aquele monte de código bagunçado vai ficar tudo organizado. Você precisa fazer isso para manter a organização e para te ajudar. Principalmente quando você pega o trabalho de outras pessoas que você não sabe. E, gente, ficar analisando códigos dos outros ou códigos do passado gasta tempo, e um tempo que hoje é desnecessário. Não precisa gastar esse tempo mais. Esse tempo hoje é desnecessário quando você tem uma inteligência artificial para fazer isso para você. Então, não mudei nada na medida, só está bem explicadinha, está com texto organizado num padrão bem bacana de programação para ajudar muito na leitura. Então, essa foi a terceira dica. E a quarta dica, ela não envolve tanto código, mas ela envolve processo criativo. O ChatGPT pode te ajudar no processo criativo de dashboards. Como é isso, Elias? O que é o processo criativo? Vamos supor que o seu gerente, o seu cliente pediu para você criar alguma coisa e você está sem ideia, você está meio perdido, não sabe o que fazer, o que colocar. E isso acontece, gente. Às vezes a gente está cansado do trabalho, a gente não quer fazer, a gente está sem saco para pensar, ok? Ou a gente está precisando de uma ideia a mais para colocar no seu dashboard. Então, utilize ela para esse processo criativo. Vou dar um exemplo aqui. Preciso criar um dashboard de apropriação de horas. Um dashboard de apropriação de horas da minha equipe. Não sei o que colocar. Me dê sugestões de visuais. Seja específico, tá? Apropriação de horas no Power BI. Me dê sugestões de visuais e dicas de design. Do que colocar para deixar meu dash bonitão. Enter. Então, vamos lá ver o que ele vai fazer para gente. Pensa. Já me deu sugestões aqui, ó. Painel de resumo, né? KPI cards, total de horas trabalhadas, média de horas por pessoa, por colaborador, horas apropriadas versus planejadas. Ok, isso é muito interessante. Olha, eu não estava pensando nisso. Distribuição de horas, horas por projeto, horas por atividade. Isso aqui é bacana, hein? Horas por atividade, tipo de atividade. O gráfico de linhas para tendências, evolução de horas ao longo do tempo. Olha aqui, eu tenho 7 sugestões de visuais. Então, se eu estava perdido, agora eu tenho um monte de coisa que eu posso colocar, posso até descartar. Então, indicadores, mapas de calor, e tenho até dicas de design, utilizar cores harmônicas, uso de ícones, espaçamentos, legendas e títulos, etc. Eu estava perdidaço, não estava com saco de pensar, agora eu já tenho até ideias.
Ele já me deu ideias, eu vou utilizar elas para trabalhar. Então, preciso de paleta de cores. Eu vou até pedir para ele me sugerir algumas paletas de cores aqui. Sugira paletas de cores interessantes em hexadecimal para esse dashboard. Isso aqui, gente, eu só estou fazendo um teste final aqui para você ver o poder. Olha o que ele colocou aqui, ó. Paleta profissional e minimalista, paleta clean e moderna, paleta vibrante e energética. Ele está me surpreendendo. Ele está me surpreendendo. Isso aqui eu não estava esperando, tá? Mas isso aqui é muito bacana ter paletas de cores em hexadecimal desse jeito. Nossa, ele está trazendo até o tema aqui. Nossa, isso aqui é muito bom, gente. Nossa, isso aqui é muito bom. Eu não vou fazer todos esses testes aqui, porque vai ficar difícil. Então utilize o ChatGPT para aqueles momentos que você está meio perdido, meio sem ideia, tá? Porque ele vai te ajudar nesse processo criativo. Como você viu, ele pode te ajudar de muitas maneiras. Eu trouxe aqui apenas as mais utilizadas, que está revolucionando realmente, não só o Power BI, gente, mas Excel. Toda a programação está sendo revolucionada por conta das IAs e você tem que fazer parte disso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu vou trazer mais vídeos parecidos com esse, com conteúdos muito mais profundos, na verdade, de utilização do ChatGPT e das IAs. E se você chegou até o fim desse vídeo, você é uma pessoa que está procurando mesmo melhorar o seu Power BI, os seus dashboards e para entregar cada vez um melhor produto. Então, eu estou desenvolvendo o meu treinamento de Power BI voltado para as áreas industriais de manutenção, de mineração, siderurgia, obras civis e todas essas áreas correlatas, onde a gente vai falar de avanço físico, aderência, curva S, no detalhe, previsto versus realizado, dashboards de horas, dashboards de HH, tudo para essa área industrial. Se você tem interesse nisso, acesse o link na descrição e entra na lista de espera, certo? Que você vai se beneficiar muito, é um curso muito específico e que vai fazer as pessoas evoluírem muito nas suas áreas. Então, obrigado por você ter ficado até aqui, um abraço e tchau, tchau!